Seja louvados, Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. 22º dia do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós estamos no capítulo 6 do livro, no número 183. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção, a história de Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 27, uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Ei-la tal como conta o Espírito Santo. Em seguida juntarei a explicação. Artigo 1º, Rebeca e Jacó. A história de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava ternamente as vantagens daquele privilégio, empregando por isso uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaque, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos, e chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava, e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhes trouxe, ela os preparou do modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó, e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas fazendo-o aproximar-se e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu uma fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o, então, e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu-o Senhor de todos os seus irmãos, e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaque acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas, longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia no fato evidentemente o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar, ao mesmo tempo, as consolações do céu e as da terra. Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que se lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó que, para matá-lo, só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe Rebeca
não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. Interpretação da história de Jacó. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Esaú, em primeiro lugar, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Primeiro, fiam-se em sua força e indústrias nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, em segundo lugar, não se demoram, ou se demoram muito em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para ir morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens, aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. Terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para elas ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a quem se entrega os bons filhos e servos da Virgem Santíssima para obter sua afeição, na certeza de que essa devoção lhes é necessária à salvação, e acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante, e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem, e são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Quarto, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Quinto, os réprobos finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos
quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Segundo, Jacó, figura dos predestinados. Primeiro, Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível, para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer a sua mãe. Amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava a seu filho. Terceiro, em todas as coisas ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças, e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo o que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, e ele os trouxe a fim de ela os preparar para Isaque, Jacó não replicou, nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Quarto, ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se em vez da bênção não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu, de que tomaria sobre si a maldição. Quinto, ela imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa, tão sedentário, é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se de más companhias que corrompem os costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Primeiro, vivem em casa, sedentariamente, com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparecem às vezes fora no mundo, fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que fazem no interior em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado do qual todas as outras são como brinquedos de criança. Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e as aprovações no mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no recolhimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe,
do que em realizar por si próprio maravilhas naturais e da graça no mundo, como tantos Esaús e réprobos. A glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Amém. Salve Maria Santíssima. Vamos pedir a nossa Mãe bênçãos e graças por meio dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.